Fala galera, Lucas Hipólito do projeto Viajar para Todos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quanto custa para fazer uma viagem para o exterior. E eu tenho certeza que no final do vídeo você vai ficar impressionado com o valor da viagem que a gente vai fazer a cotação aqui e vai ver que viajar para o exterior é muito mais barato do que você imaginava. Então já deixa o like e fica com a gente. Roda a vinheta. Então, sempre que a gente começa a fazer o planejamento de uma viagem, de uma consultoria, principalmente quando é uma viagem para o exterior, eu costumo me basear por alguns pontos principais. Eu acho que as coisas que mais chamam a atenção para a gente falar no vídeo de hoje são os requisitos de entrada daquele país, o câmbio, a passagem aérea, hospedagem, alimentação, os passeios e os transportes, quanto que você vai gastar em cada uma dessas coisas. Esse daí eu acredito que são os principais pontos que vão fazer diferença no seu orçamento de viagem e que você deve considerar quando você for começar a planejar sua viagem. No caso da nossa viagem para Buenos Aires, é importante falar que a Argentina é um país do Mercosul. Então ela, juntamente com outros países, tem um pacto com o Brasil e eles não cobram entrada de brasileiros com passaporte. Se você tiver somente a sua identidade válida, com foto recente, você já consegue entrar na Argentina, desde que a sua identidade tenha no máximo 10 anos da data de expedição. Esse é o único requisito. Então esse já é um ponto que facilita bastante quando você vai fazer viagem para algum desses países, porque você não precisa nem gastar dinheiro em tirar o passaporte se você ainda não tiver. E o segundo ponto que a gente vai falar é do câmbio. E o câmbio é um dos principais fatores que vão deixar a nossa viagem muito barata para a Argentina. Hoje a gente fez a cotação antes de fazer esse vídeo e o câmbio estava de R$1 equivalente a basicamente 14,66 pesos. Então, com R$1 você compra, né, coisa de 14, quase 15 pesos, e isso daí te dá um poder de compra muito forte na Argentina. Esse daí é um fator que é muito top. E o próximo ponto que eu vou falar aqui é da passagem aérea. Então, a gente está fazendo aqui um planejamento de viagem para Buenos Aires com 5 diárias. Eu acredito que é muito mais assim, do que o suficiente para você conhecer o principal ali da cidade. E a gente fez uma cotação já para o começo do ano que vem. Então, janeiro de 2021, indo no dia 14 e voltando no dia 19, que daria para o nosso cliente um final de semana ali completo, sexta, sábado, domingo, na capital da Argentina. E a gente encontrou um voo da Latam com ida e volta saindo de São Paulo a 1.198. Então esse daí é o primeiro ponto que a gente vai colocar no nosso orçamento. E quem já viaja de avião para alguns destinos no Brasil, principalmente em janeiro, sabe que acaba saindo mais barato do que fazer algumas viagens que a gente faz aqui dentro do nosso próprio país. Depois disso, a gente vai chamar a atenção para a hospedagem. Sempre quando você vai fazer o planejamento de uma viagem, principalmente no exterior, você tem que prestar atenção não somente nos valores da hospedagem, mas a gente também costuma olhar muito a avaliação que esses hotéis têm, o que as pessoas que se hospedaram lá falam do hotel. Sempre que possível eu coloco um café da manhã incluso, e eu acho que o principal ponto é a localização. Porque quando você fica num local, assim, num hotel bem localizado, isso vai acabar te poupando dinheiro, te poupando tempo para conhecer os destinos da cidade. E esse daí é um dos casos que se aplica a Buenos Aires. Se você estiver em um hotel que fica no centro da cidade, você consegue conhecer praticamente a maioria dos destinos turísticos a pé, caminhando. E é uma coisa que eu aconselho, até porque você acaba tendo um contato maior com a cidade, acaba vendo mais, conhecendo um pouco mais. Aqui, nessas 5 diárias, a gente fez uma cotação de hotel, já no centro, para 2 pessoas, e ele ficou a R$699 as 5 diárias, arredondando 700. Se você tem ali um parceiro de viagens, alguém que vai estar fazendo a viagem com você, como quarta de 2 pessoas, vocês podem dividir. E aí o segundo item do nosso orçamento, que é a hospedagem em Buenos Aires, no hotel no centro com café da manhã, ficaria R$350 por pessoa. Vamos falar agora da alimentação. Então, como o câmbio ele é favorável, a gente acaba economizando bastante coisa na alimentação. Se você for considerar um restaurante bom, um restaurante bacana, você vai gastar cerca de 300 pesos no almoço
e cerca de 400, 420 pesos no jantar, considerando que você já tomou café da manhã no hotel, tomou um café reforçado, isso daí já é o suficiente para você passar o dia bem bacana. E fazendo aquela conversão, né, de câmbio que a gente falou no início do vídeo, daria uma base de R$ 50 por dia, com almoço e jantar. Como o nosso cliente está fazendo uma viagem de 5 dias, o nosso item no quesito alimentação fica apenas R$ 250 para passar 5 dias em Buenos Aires. E depois da alimentação a gente fala agora dos passeios. Como eu falei para vocês, os passeios em Buenos Aires, vários deles você consegue conhecer a pé se você estiver bem localizado, e o principal é que a maioria deles são passeios grátis. Então eu consigo citar aqui vários passeios, como a Casa Rosada, o Obelisco, Porto Madeiro, Caminito, a Flóralis, os diversos parques que tem em Buenos Aires, entre várias outras coisas. Todos esses são passeios que são grátis, não é cobrado nada. Isso daí é outra coisa fantástica de um destino como esse, né? A Catedral, o Teatro Colón, entre outros. Eu selecionei aqui outros 2 passeios, fora esse que eu já falei, que eu acredito que vale a pena fazer e que você vai pagar bem barato também. O primeiro deles é para quem é amante de futebol, né? Conhecer o estádio da Bombonera. E esse passeio ele sai numa faixa de R$ 13 por pessoa para fazer a visitação guiada. E um segundo passeio é o passeio do zoológico de Lujan, que é um zoológico que permite que você entre dentro da jaula dos animais, como o tigre, como o leão, e tire foto com esses animais. No nosso Instagram eu vou até colocando algumas fotos que eu tirei no zoológico de Lujan, e assim, fantástico. A entrada custa apenas 200 pesos, que convertendo vai dar coisa de R$ 14 também. Então, se você colocar que a maior parte dos passeios são grátis e você for fazer esses 2 passeios que são pagos, você vai estar pagando ali apenas R$ 28 para fazer os passeios, que é muito, mas muito mais barato do que alguns destinos aqui dentro do Brasil, que nas cotações que a gente faz, assim, economizando bastante, os nossos clientes ainda saem pagando coisa de R$ 1.000, R$ 1.500 para poderem fazer todos os passeios de alguns destinos nacionais que nós temos aqui. E o último ponto que nós vamos chamar a atenção aqui é em relação aos transportes. Já falamos que muita coisa você vai conhecer até a pé, mas se você precisar, Buenos Aires tem uma rede de metrô que se comunica muito bem, consegue te levar para a maioria dos destinos turísticos. Quando você chegar lá para fazer uso do metrô, você tem que comprar o cartão do metrô, o cartão do Subte, que eles chamam lá. Esse cartão ele custa 90 pesos e depois você vai pagar 9 pesos por trecho de viagem. Mas mesmo assim, você comprando o cartão, e se você fizer uma viagem de ida e volta por dia para algum destino turístico, você ainda vai acabar pagando no final de tudo coisa aí de 13 a 15 reais na sua viagem. E esse aí é o último ponto do nosso orçamento. Então, fechando o orçamento da nossa viagem, eu vou falar todos os itens que a gente abordou aqui novamente. Então, na passagem, a gente vai estar pagando 1.180, na hospedagem 350, alimentação 250, os passeios que nós cotamos aqui R$ 28, os transportes 13, dando um total de 1.821, que é um valor fantástico, né, para quem está fazendo uma viagem para o exterior. Se você for colocar uma lembrancinha, alguma outra coisa que você vai acabar gastando ali durante a viagem, você passa tranquilamente com R$ 2.000 para fazer essa viagem de ida e volta para Buenos Aires com 5 diárias e conhecer tudo que tem de principal dentro da cidade, o que é fantástico e com certeza é muito mais barato do que conhecer vários destinos aqui dentro do Brasil. Galera, o que a gente tinha para passar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado das nossas cotações, da nossa viagem de 5 dias para Buenos Aires. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações para ter acesso aos nossos vídeos em primeira mão. Toda quinta-feira nós colocamos vídeos novos no canal, onde eu ensino na prática como fazer viagens economizando muito, gastando pouco dinheiro. Se você conhece algum amigo que está pensando em viajar ou que tem interesse nesse assunto, compartilha com ele, que eu tenho certeza que ele vai descobrir muita coisa boa que vai ajudar ele nas próximas viagens. Nós também temos a nossa página do Instagram, que é legal que vocês se inscrevam, sigam a gente no Instagram, que lá a gente consegue interagir bastante, eu até consigo conhecer vocês, saber sugestões de novos temas para estar abordando aqui, e a ideia é sempre estar ajudando vocês a gastarem menos nas viagens de vocês.
tá ok? Por hoje era só isso. Tchau, tchau e até a próxima.